Fala aí, rapaziada, saudações rubro-negras. Isso aqui é um pré-jogo, né, de Penharol e Flamengo, jogo da volta da Libertadores. Mas eu acho que é mais do que um pré-jogo, talvez seja um desabafo ou algumas rabugices, né, de um torcedor legítimo do Flamengo, de um canal que vocês já conhecem e que não vai fazer jabá, né, não vai ter relações espúrias com o vereador ou com o presidente omisso, e tampouco vai pedir seu like, e tampouco vai pedir para que você assine o clube de membros ou que envie um superchat. Bem, é, a bancada aqui, né, discute os rumos que o Flamengo está tomando desde 2018 e, sobretudo, pós 2019, a partir de 2020. Mas vamos falar um pouquinho de como o Flamengo chegou nesse 0-1, né? Nesse jogo, nessa situação completamente desfavorável na Libertadores, e se há, de alguma forma, chance do Flamengo reverter esse resultado que é bem indigesto. Bem, o Flamengo fez um jogo horroroso contra o Penharol aqui no Maracanã. Eu não vou falar que foi o pior jogo do ano, porque o Flamengo fez muitos jogos ruins, horrorosos, né? Sempre batendo a meta de ser o pior, superar, né, o pior até então. O Flamengo vai para esse jogo aí completamente, psicologicamente, mentalmente destruído. Essa que é a verdade. O Tite, com um trabalho horroroso, chega sem nenhuma convicção. Um grupo de jogadores que, pelo visto, nunca consegue atingir 100% de sua forma física. E uma diretoria que está muito mais preocupada em comprar as suas respectivas reeleições. Na verdade, a reeleição do vereador, né, que é um semi-analfabeto, né, e a reeleição, não é reeleição, mas a continuidade do clã Landim pela sua marionete Dunches de Abranches. Bem, tenho ouvido aqui falar, né, da escalação do Flamengo, vamos falar isso daqui a pouco, e comentar desse aeroflá, que para mim não passa de um aerovereador. Por que aerovereador? Quer dizer então que eu sou contra a demonstrações, né, de apoio ao Flamengo? De forma alguma, meus amigos. Eu sou muito a favor de demonstrações de apoio ao Flamengo e é por isso que o programa RN continua aqui na sua batalha, apesar dos números cada vez mais baixos. Apoio ao Flamengo não é fazer o teatrinho lá. Por que eu falo que aquilo é um teatro? Porque aquilo ali são organizadas, essas mesmas organizadas que estão recebendo o vereador nas suas respectivas sedes para fazer campanha pela sua reeleição. Essas mesmas organizadas que estão distribuindo santinho, né, para a reeleição do vereador semi-analfabeto ou populista, né, analfabeto funcional, como queiram, a gente pode falar, a gente pode chamá-lo de todas as formas possíveis. Né? Demonstrar amor ao Flamengo é mostrar o que está errado. Eu vou falar aqui uma coisa. Vou bater até aqui na madeira, né? Se um dia algum familiar meu cair, né, na cocaína, eu não vou ficar falando que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que não tem nenhum problema, que ele consegue sair dessa quando quiser. Não, muito pelo contrário. Eu vou ter uma conversa muito séria e eu vou fazer uma intervenção. Vou apontar os erros, vou apontar o quanto que ele vai se afundar nesse caminho perigoso, para ver se ele acorda, para que ele saia dessa. É isso que o programa RN faz. E pelo visto, né, estamos aqui desde 2018 com cada vez menos seguidores, com cada vez menos números, e pelo visto, porque o Flamengo ganhou alguns títulos, né, de 2019 para cá, parece que o torcedor ele optou pelo caminho mais fácil, ele optou pelo pão e circo. Né? Pão e circo esse que, né, o torcedor off-Rio, que é o torcedor mais marginalizado, mais machucado, mais vilipendiado, que mais sofre. Eu tenho quase certeza que o torcedor off-Rio, de verdade, aquele que pagava as taxas do off-Rio, eles não caem nessa.
vai ver por isso que boa parte do nosso, né, da nossa audiência seja justamente desses torcedores off-Rio que hoje em dia estão completamente desolados, né, com os rumos que o Flamengo tomou. O programa RN, a gente sabe, não é um programa de campo-bola. O programa RN, a gente não faz aquelas fake news, perdão, falando de Neymar no Flamengo, né? Oscar no Flamengo, o Claudinho no Flamengo. Claro que não. Nosso programa é uma temática indigesta. A gente fala de política do Flamengo. E a gente ainda vai fazer, eu pelo menos, ainda vou fazer um vídeo com a ajuda de outros companheiros aqui, se não uma live, bancada tradicional, mas pelo menos um vídeo sobre essas eleições do Flamengo, na qual não temos um candidato de oposição sequer. Todos vieram do mesmo espectro, né, político gaviano, todos vieram do mesmo nicho político da Gávea. Mas enfim, para falar um pouquinho desse Penharol e Flamengo, estão falando por aí, né? O Vene Casagrande já falou e outros canais, né? Também deram a notícia, deram a entender que a escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, o Plata e o Bruno Henrique. E aí a gente já viu alguns problemas. Bem, vamos começar então, vamos ressaltar o positivo. Que bom que o Tite finalmente entendeu que o Léo Ortiz não pode sair desse time titular, né? Pena que é depois de um revés muito duro, né, dentro de casa, que moralmente derrubou a torcida, né, e toda a empolgação. Pois bem, esse time aí fica muito claro que não dá para continuar com Léo Pereira e Fabrício Bruno, dois jogadores hiperestimados. Fabrício Bruno, que se auto-intitula o zagueiro mais rápido do mundo, a gente viu que tem limitações muito sérias. Léo Pereira, que eternamente será Léo Pereba, estava ali antes dessa derrota horrível para o Penharol, estava pulando no Rock in Rio, se achando popstar. Esses dois juntos não dão. E é o que eu falei no outro vídeo que eu fiz. O Flamengo precisa de um equilíbrio entre medalhões e base. Essa zaga hoje até pode deixar o Fabrício Bruno, mas coloque o Cleiton, né? Que é para justamente rejuvenescer esse sistema defensivo. Bem, e não vou nem falar de Davi Luiz, porque isso aí é um ex-jogador decrépito. Aí a gente passa para o meio-campo do Flamengo. O De La Cruz é um baita jogador, mas que visivelmente não está bem fisicamente. Eu já vi falar algumas fontes, né, não fontes internas porque eu não tenho, mas fontes que seguem o Flamengo, setoristas, falando que o De La Cruz vai ter que operar o joelho, fazer uma artroscopia ao final da temporada. Então, assim, você colocar esse De La Cruz, que tem esse problema crônico no joelho e estava vindo de uma lesão muscular muito séria, esse De La Cruz que a gente espera, né, que carrega mais, ele é mais do que Coveiro, né, porque Coveiro carrega um corpo. O De La Cruz até então estava carregando esse meio-campo só de mortos do Flamengo, mas agora ao lado do Léo Ortiz ele pode até jogar bem, mas ele não tem como jogar De La Cruz, que não está 100%, ao lado do ex-jogador uruguaio Arrascaeta, o fazedor de bolo para os mais íntimos. E a pergunta que fica é: Arrascaeta, na real, está se arrastando fisicamente desde 2021. A gente sabe disso. Só que os títulos de 2022 mascararam muita coisa no Flamengo. Os jogadores que não tinham mais condições de continuar no Flamengo acabaram, né, prolongando a sua passagem no Flamengo e renovando seus contratos com valores exorbitantes. Os títulos de 2022 esconderam as incompetências desse DM do Flamengo. Os títulos de 2022 esconderam, mascararam, colocaram debaixo do tapete, né, a incompetência do vereador e de senhor Landim, o presidente mais frouxo, omisso e covarde da história do Flamengo. Portanto, a pergunta que fica, por que a Arrascaeta tem essa vaga cativa de titular? É o que eu sempre falo aqui, a cada 10 jogos do Flamengo, o Arrascaeta vai fazer 2 jogos de lampejo,
lampejo, um chute, um passe muito bom e um jogo em que ele vai arrebentar. Será que ele vai arrebentar nesse jogo? Pode até ser, mas a tendência é que não seja esse jogo, né? Então, assim, para esse jogo, por que não fazer um meio-campo mais guerreiro, mais combatente, né? Com mais pegada? Por que não colocar então Alcaraz, né? Fazer Léo Ortiz, De La Cruz, Alcaraz e Gerson. Ah, mas não vai ter o camisa 10 clássico. Tudo bem, mas o Flamengo vai ganhar em pulmão, vai ganhar em pegada, vai ganhar em garra. Tudo aquilo que o Arrascaeta não tem. Aí a gente vai para o ataque, Bruno Henrique, do qual eu tenho muito respeito, de verdade, daquele elenco desde 2019, é o jogador que eu tenho mais respeito, nunca se meteu em confusão, nunca se meteu em polêmica, e o Plata. Em relação ao ataque, não tem muito o que fazer, né? Não dá para contar com o Carlinhos. Infelizmente, o senhor Gabi Label também é um ex-jogador, talvez ex-jogador de Flamengo. Quem sabe fora do Flamengo ele volte a ter alguma motivação, mas aí é problema dele, não é nosso. Sinceramente, não dá para contar com ele, esperando que ele vai entrar e resolver. Então, assim, eu sou muito mais de colocar um atacante da base que quer mostrar, quer fazer por onde, não sente a pressão de Flamengo. Bem, eu estou fazendo esse vídeo aqui, evidentemente, antes do jogo Penharol e Flamengo na próxima quinta, vulgo amanhã, e tudo pode acontecer. Flamengo pode ir lá e ganhar? Pode, mas esse Flamengo do Tite, covarde, que perdeu a mão, que não entende o que é DNA de Flamengo, esse Flamengo, né, com esses jogadores mau caráteres, eu já falei aqui, o Flamengo tinha a obrigação de renovar o elenco do Flamengo de forma a mandar todos aqueles de 2019 embora. Ué, mas o Gerson joga bem, não interessa, é um compromisso moral. E também esse Flamengo que é planejado por um vereador analfabeto funcional que no dia de Flamengo e Vasco estava distribuindo santinhos em Copacabana, é assim, dificilmente esse time vai ganhar, né? Até porque a gente já sabe que esse time, no qual tem a sua parte de recuperação física nas mãos de Dr. Tanuri, a gente sabe que esse time não vai entrar 100% das suas condições físicas. Na verdade, aquele aero-vereador de nada tem a ver com incentivar a instituição Flamengo. Tem sim para incentivar, para fingir que está tudo bem e não atrapalhar as devidas campanhas políticas do vereador, né, que é muito querido pelas organizadas, e do senhor Landim barra marionete Dunches de Abranches. Sinceramente, a realidade é essa. As perspectivas é de uma derrota, e não apenas de uma derrota, mas uma derrota acachapante, né? Se o Flamengo conseguir entrar, conseguir se defender bem, fazer uma partida digna, que bom, né? Mas é muito provável que o Flamengo chegue lá, faça uma partida morta, sem sangue e tome aí alguns gols. Infelizmente, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente já fala aqui no programa RN, outros com muito mais qualidade do que eu há muito tempo. Para quem segue o programa RN, sabe que isso tudo iria acontecer e que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais fundo. É por isso, novamente, que o programa RN tem números cada vez mais baixos. Os nossos conteúdos não são de fácil assimilação, mas é aquela coisa, seguimos tranquilamente. Enquanto vai ter canal de ID aí quebrando o celular, quebrando o laptop, fingindo que é uma surpresa, fingindo, tentando tirar o corpo fora, né, para não deixar a entender que sempre apoiou o vereador e sempre apoiou esse grupo político. Bem, aqui no programa RN não. Estamos todos muito tranquilos, apesar da provável derrota do Flamengo para o Penharol. E novamente, mais um ano fracassado de uma gestão fracassada, de uma ideologia fracassada. O programa RN avisou. Quem não quis escutar, se lascou. Saudações.